Audio Jungle. Olá pessoal, sou o professor Carlos Tavares de Biologia. Nesse momento, nessa reta final, trazer algumas dicas importantes relacionadas à nossa próxima realidade, o Enem e vestibulares, e trazer pontos importantes que nos revelam nessa reta final o que fazer, em relação a essa disciplina. Na biologia, nós encontramos alguns pontos chamados carro-chefe, desde o antigo Enem, e que é trazido também nesse novo Enem como tópicos importantes dentro da disciplina. Nós encontramos em primeiro lugar a ecologia. O conteúdo de ecologia nos revela, por exemplo, hoje, o conteúdo carro-chefe da prova de biologia. Sempre nós encontramos uma demanda maior de questões relacionadas à ecologia, interações ecológicas, questões de biomas, inclusive a biogeografia, que pode também ser interdisciplinar na prova de geografia. Encontramos questões de poluição, cadeias e teias alimentares, são tópicos-chave que nos revelam, por exemplo, um maior percentual de questões dentro da prova de biologia, certo? Encontramos no segundo momento o conteúdo da evolução. É muito evidente a presença, por exemplo, de questões relacionadas à evolução, Darwin, Lamarck, e os critérios evolutivos que são analisados. Observamos também pontos importantes da parasitologia, que nos revelam, por exemplo, a ação de doenças como viroses, bacterioses, protozooses, verminoses, certo? Sempre presentes na prova do Enem, e que nos revelam uma característica importante a ser mencionada, a ser analisada nessa reta final, onde a gente observa, além desses pontos, tópicos da biotecnologia, tópicos da engenharia genética, da própria genética e da diversidade de vida em relação aos seres vivos, interdisciplinares, ou em relação, por exemplo, aos conteúdos das doenças, como foi mencionado anteriormente, certo? É importante os alunos que estão voltados ao Enem nesse momento seguir algumas dicas que facilitem não só a sua vida na hora da prova, durante a prova, nesses 2 dias, no próximo sábado, no próximo domingo, como também a questão de você ter um cuidado especial no local onde você vai fazer prova. É importante que nesse momento, dessa reta final, você analise, vai um dia antes, 2 dias antes, no local onde você vai fazer sua prova, verifica aquele local, vê como é que se encontra a estrutura da sala, vê qual tipo de ambiente você vai encontrar quando for realizar a sua avaliação. Até porque você não sabe, tem que ver se a sala é climatizada, qual é o colégio, qual é a distância você chegar lá. Entendeu? É de fundamental importância que você analise alguns critérios que facilitem o seu bem-estar durante a realização da resolução das questões. É de extrema importância também que você saiba calcular o tempo. Preste muita atenção no tempo. Nessa reta final, o que foi trabalhado, o que foi aprendido, desenvolvido, diagnosticado já foi. Vocês já carregam nesse momento uma grande bagagem relacionada aos conteúdos de todos os professores, de todas as disciplinas. Então, nesse momento é de extrema importância que você mantenha calma, que você tenha uma dedicação especial e volte sua cabeça sem nenhum tipo de desespero a essa nossa nova realidade, que é a questão da avaliação. Então é interessante, como eu vou voltar a dizer, que você calcule o tempo. Calcule o tempo, evitar que quando faltam 5, 10 minutinhos, por exemplo, para você entregar o gabarito, certo? Você ainda tenha 8, 9, 10 questões a resolver, que não vai dar tempo. Sempre você observa nas alternativas, algumas, certo? Que são absurdas. Então, que não tem nada a ver com aquele conteúdo. Muitas vezes isso acontece. Então, é de extrema importância, certo? Que você, mesmo que o conteúdo não seja absorvido naquela hora, por exemplo, não venha, por exemplo, que aparece o famoso branco, que você sempre analise, calcule o tempo direitinho para você ler essas questões, certo? Em função de quê? Em função de você poder, de certa forma, anular algumas alternativas e aí sim aumentar as suas chances de acerto, tá bom? É de extrema importância você notar que a questão Enem é uma questão situação-problema. Então, existe uma situação, independente da disciplina, uma situação-problema, onde você
Puxe, por exemplo, da sua mente, da sua memória, né, do seu estudo que foi feito ao longo desses 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, ao longo dessas revisões, desses simulados, o conteúdo necessário, certo? O conteúdo foco para você desenvolver essa questão. Muitas vezes, você não precisa nem estar lendo várias alternativas, muitas vezes a tal situação, problema, que eu descrevo nesse ponto, você traz uma bagagem boa e que traz, por exemplo, a resposta de forma sucinta. Então evite você estar, por exemplo, analisando 1, 2, 3 questões, tentando procurar hipóteses, tentando inclusive criar problemas para si mesmo. Vocês já foram muito bem preparados. Vocês, alunos do Colégio Diocesano, que é o foco principal nosso aqui, nos revelam, certo? Uma grande bagagem. São pessoas aptas a desenvolver, a se dar bem nessa avaliação, certo? E nesse momento eu desejo um sucesso a todos, certo? Tenham paz, paciência, entendeu? Creiam em Deus, que nessa reta final vai dar certo a todos. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.